Oi, pessoal. Meu nome é Felipe, sou investidor no mercado financeiro aqui do Brasil e hoje eu quero conversar com vocês sobre o KNCR11, um fundo imobiliário de papel que emitiu o relatório gerencial há alguns dias atrás. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, ele tem um cunho apenas informativo, tudo bem? Vou compartilhar com vocês aqui a tela para a gente conversar um pouquinho sobre o KNCR. Fundo que fechou o valor da cota em R$ 104,39, né, na última semana. O fundo está com um pouquinho de ágio em relação ao seu PVP. A liquidez dos últimos 30 dias, uma boa liquidez, né, de mais de 12 milhões de reais. Fundo com um patrimonial também significativo, de mais de 6 bilhões. E um número de cotistas de mais de 345 mil cotistas. A última distribuição aqui é de R$ 1 por cota, pagas agora no dia 11 de julho. Vamos ver aqui o relatório gerencial, que tem algumas outras informações importantes. Então, a gestão ela começa aqui informando que 93% do caixa do fundo já está alocado em ativos-alvo, ativos CRIs, com acompanhamento, né, do CDI, 0,9 em LCI, 8,4 está em caixa, que o fundo vai fazer, obviamente, novas alocações. A gestão também informa que a remuneração média, ou seja, a taxa média da carteira atualmente está em CDI mais 2,51% ao ano, com prazo médio aí de 4,6 anos. Também uma informação importante é de que não há qualquer evento negativo de crédito na carteira de investimentos, ou seja, não existiram inadimplência no mês de junho, o que é muito importante para a rentabilidade da carteira, né, e do fundo, de uma forma geral. Aqui a gestão também comenta sobre a primeira série da 10ª emissão de cotas. Eles falam que nessa fase foram subscritas quase 2 milhões de cotas aqui, com um valor de quase 200 milhões de reais. Também ocorreu a liquidação, né, da primeira série, tendo a capitalização totalizado quase 800 milhões de reais até esse ponto. Eles informam que parte dessa captação já foi destinada a novas operações que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, o início do fundo aí do final de 2012, né, um fundo aí com quase 12 anos de histórico que podem ser avaliados. A taxa de administração está em 1,08% ao ano e não existe taxa de performance. Aqui na distribuição de rendimentos, né, de dividendos, a gestão ela traz aqui especificamente as diferentes fases que o investidor pode ter entrado no fundo e comentando mais especificamente dos rendimentos do último mês, aqui eles falam que esse provento de R$ 1 por cota, ele vai representar uma rentabilidade isenta de imposto de renda de 0,98% no último mês, considerando a cota média de R$ 102,22. E isso corresponde a 124% da taxa DI do período ou 146% do CDI, considerando o gross-up do imposto de renda alíquota de 15%. Ou seja, falando resumidamente, quando a gente investe em ativos que seguem em 100% do CDI, ou seja, ativos que vão entregar 100% do CDI para o investidor, em regra a gente não vai conseguir ter a rentabilidade de 100% do CDI por conta da incidência do imposto de renda, a alíquota regressiva do imposto, que começa em 22,5%, e a mínima é de 15%. Então, considerando essa incidência de imposto de renda nos ativos atrelados ao CDI, o fundo, por ser uma distribuição isenta de imposto de renda, então ele significa uma rentabilidade de 146% do CDI, considerando essa incidência da alíquota de 15% do CDI. Ou seja, se a gente considerasse uma incidência de uma alíquota maior, então a rentabilidade do fundo seria maior ainda. Então, aqui falando já das movimentações da carteira, o fundo fez 3 novas movimentações. Não vou falar detalhadamente de cada uma delas, eu sugiro que o investidor faça uma análise mais aprofundada dessas operações e das demais outras que o fundo possui. Então, essa primeira aqui teve um volume de 100 milhões de reais, uma taxa de 2,6 mais CDI. Essa operação especificamente é em relação ao compra e venda de um galpão logístico que já é de propriedade de um fundo imobiliário, e as garantias dessa operação especificamente são a cessão fiduciária de recebíveis e a alienação fiduciária do imóvel. Então, são garantias imobiliárias importantes. Essa segunda operação tem um pouquinho mais de garantia, que é a alienação fiduciária, a cessão fiduciária dos contratos de aluguel
e um fundo de reserva. Então, a gente vê que em todas as operações, elas precisam estar lastreadas em garantias que são importantes para o fundo, para os cotistas. O resumo da carteira, né, as alocações que a gente já viu em CRI, em CDI, CRI de inflação, LCI e o percentual de caixa que o fundo tem atualmente. Então, em relação à alocação por setor, a gente vê uma incidência majoritária aqui do segmento de imóveis, de escritórios. Então, 56% está exposto ao segmento de escritórios. Depois a gente vê o segmento de shoppings e o segmento residencial. O restante, 5,8%, está pulverizado em outros segmentos. A negociação e liquidez do fundo, né, que a gente já viu que no último mês foi em quase 10 milhões de reais, uma boa liquidez. E na DRE aqui do fundo, a gente consegue verificar algumas informações que são bastante importantes, principalmente da queda de rentabilidade dos CRIs do fundo. Como os CRIs do fundo majoritariamente estão atrelados ao CDI e o CDI está atrelado à taxa Selic, com a queda da taxa Selic, obviamente que o CDI também vai sofrer a sua queda e a rentabilidade desses CRIs do fundo vão ter também uma queda na sua rentabilidade. Então, aqui, o resultado de CRI de julho e agosto de 2023, veja que ele é muito superior a maio e junho desse ano. Então, foi havendo uma diminuição da rentabilidade de CRI. A gente pode notar isso aqui na DRE. As despesas, elas se manterão estáveis, né? Um percentual aí de um pouquinho mais de 5 milhões por mês. E o resultado líquido, obviamente, ele foi diminuindo. As distribuições também. Então, com a queda da taxa Selic, né, o fundo, por ser muito exposto ao CDI, ele teve uma menor rentabilidade. Então, a gente vê aqui, ó, o resultado por cota em julho e agosto do ano passado foi 1,17 e 1,25 centavos. E a distribuição foi 1,15 centavos e 1,20 centavos. Já aqui na distribuição e rentabilidade de maio e junho desse ano, o resultado em maio ficou em 94 centavos e a distribuição em R$1. E em junho, o resultado em 81 centavos e a distribuição em R$1. Ou seja, o fundo precisando usar as suas reservas. A reserva do fundo, né, a reserva de valores acumulada e não distribuída, é de 22 centavos por cota atualmente. Aqui o fundo também comenta que o resultado de junho ele foi parcialmente impactado pelo menor patamar de alocação em CRI, em virtude do ingresso de novos recursos, né, oriundos da 10ª emissão de cotas do fundo. Ou seja, obviamente vai haver a alocação desses novos valores e provavelmente vai ter uma melhor rentabilidade conforme forem sendo alocados esses novos recursos. Então, os rendimentos mensais, né, o fundo faz aqui um comparativo da rentabilidade comparando com a incidência do imposto de renda que a gente já tinha mencionado anteriormente. E aqui, novamente, a gente consegue verificar que houve essa diminuição de rentabilidade. Aqui, sendo que em julho do ano passado, a rentabilidade em relação à taxa DI foi de 105% e com o gross up do imposto de renda em 123%. Já nesse mês, a taxa DI foi de 124% e, considerando a alíquota de imposto de renda, 146%. Então, a rentabilidade do fundo em 0,98%. Veja que em julho de 2023 foi de 1,12%. Então, a tabela de sensibilidade também, que vai trazer informações importantes, que basicamente ela mostra a taxa média que a gente consegue com os valores praticados pelo fundo no mercado. Então, o valor de fechamento da cota foi em 104,39 centavos. Se a gente levar em consideração esse preço que é a mercado de R$ 104,50, é como se a gente estivesse comprando a carteira com um spread de CDI mais 1,46% ao ano. E se a gente colocar a taxa de administração, é CDI mais 0,38% ao ano. Isso é importante para evidenciar que o investidor ele precisa fazer uma avaliação do preço que ele vai pagar pelo ativo, para ele não pagar um valor que seja muito, muito elevado, né, muito caro em relação à rentabilidade que ele deseja ter com o fundo.
Aqui já para o final, né, o fundo ele elenca aqui a carteira de ativos, que a gente consegue verificar que é uma carteira bastante diversificada. É claro que o investidor ele pode verificar que existem operações que têm os mesmos devedores. Ocorre que os percentuais dessas operações são pequenos. Então, a gente vê aqui que as operações com maior incidência no fundo são essas operações em 5,4% da carteira, 4,6% da carteira e 4,1% da carteira dos 3 primeiros CRIs. Ou seja, eventualmente havendo a inadimplência dessas operações, isso não vai significar uma inadimplência muito elevada da carteira por conta da diversificação, que é muito importante. E as menores operações, elas são um percentual bastante pequeno da carteira do fundo. A gente vê que o fundo está com 67 operações de CRIs e as menores estão em 0,1% e 0,3% da carteira do fundo. Em caixa, o fundo, como a gente já viu, está exposto a títulos públicos federais em 8,2%. Esse patrimônio, com certeza, vai ser alocado em novas operações. Aqui, já nas operações compromissadas reversas, isso basicamente é uma alavancagem que o fundo fez. Operação compromissada reversa é uma operação que o fundo faz uma captação de valores com uma obrigação de recompra no futuro dessa obrigação, com uma certa taxa que o fundo vai precisar pagar, obviamente. Então, o fundo aqui ele especifica que essas operações elas são lastreadas em CRI, que é basicamente, né, o que o fundo ele está mais exposto, e que essa operação tem um passivo financeiro de aproximadamente 3,1 do patrimônio líquido do fundo. Ou seja, é uma operação de alavancagem, mas não é um percentual muito elevado em relação ao patrimônio líquido do fundo. A gestão considera um patamar adequado para essa alocação. Aqui ele fala de duas operações aqui, na verdade, dois acompanhamentos, né, de CRIs, que precisou fazer um waiver, né? Um waiver basicamente um benefício de pagamento para um devedor que pode se encontrar em dificuldade. E como contrapartida, o fundo ele incluiu o aval de um acionista com patrimônio significativo. Aval é uma espécie de garantia também, como a gente já sabe. E a LTV aqui dessas garantias ficaram aproximadamente 20%. LTV basicamente é o percentual da garantia que pode fazer frente à dívida. Então, basicamente aqui as garantias, 20% das garantias, nesse caso aqui específico, pode fazer frente à obrigação, né, de pagamento que o devedor tem. Aqui já nesse outro acompanhamento, a LTV, né, o percentual de garantia, é de 50% das garantias podem fazer frente à dívida especificamente aqui. Então, em regra, quanto menor a LTV, isso representa mais segurança e mais conforto para o fundo. Então, aqui o fundo também mostra os seus ativos, mais especificamente, né? São bastante ativos aqui, então a gente não vai fazer uma análise minuciosa para esse vídeo não se estender. Mas veja que todas as operações contam com garantias, né? Com o vencimento específico aqui de cada uma das garantias e o percentual de LTV aqui que a gente pode estar verificando. Então, o investidor pode, né, e deve fazer uma avaliação minuciosa aí da composição da carteira do fundo. Então é isso. A gente conversou um pouquinho sobre o KNCR11. Deixa aí seu comentário se você for cotista ou não desse fundo, né? Se você gosta ou não desse fundo imobiliário específico. E a gente se encontra no próximo vídeo. Até!